Saca, eu tô preocupado com o Rio de Janeiro. Tá ok, na real o Brasil inteiro tá bastante preocupante. Mas hoje, especificamente, eu quero falar do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é um laboratório das coisas que depois podem se espalhar para todo o Brasil. E hoje, o Rio de Janeiro tá pior que uma faixa de guerra. Você certamente ficou horrorizado com as cenas lá do dia 14 de fevereiro de 2019, aquela do segurança do Extra, que ele mata um cara que, segundo ele e segundo a nota divulgada pelo próprio Mercado Extra, tentou roubar a sua arma. Tá mentindo! Não, não Você tá estou! mentindo! Não estou! Você tá mentindo, Não porra! Você tá mentindo! Não estou! Eu não vou aqui entrar no mérito para discutir se o cara tentou roubar a arma do segurança ou não. Mas a cena é impactante. O cara tá completamente imobilizado. As pessoas ao redor gritando, solta ele tá desarmado, ele tá ficando roxo. E o cara como um animal matando o suposto bandido. Todo mundo viu essa cena. Essa cena, ela choca. Mas no Rio de Janeiro tá acontecendo muita coisa que choca a gente. E hoje, além dessa situação que é triste, independente do cara ser um bandido ou não, é muito triste uma situação onde uma pessoa é executada friamente por outra na frente dos outros enquanto as pessoas filmam. Se você já não é mais tocado por isso não é legal. Não é porque você vive sob tensão, que você tem medo de morrer, de ser assaltado, que você vê muita coisa horrível na sua volta, que faz com que você possa naturalizar esse tipo de coisa. Se você naturalizou esse tipo de coisa, isso não é legal. Dia 8 de fevereiro também aconteceu uma coisa que provavelmente você ficou sabendo. A polícia do Rio de Janeiro matou 14 jovens, todos possivelmente envolvidos com um crime lá no Morro do Falê, no centro do Rio de Janeiro. A coisa também tem todo o ar de chacina. Eles pegaram os moleques, levaram para dentro de uma casa. Tinha inclusive menores de idade junto. E segundo relatos, assassinaram todos depois que eles já haviam se rendido. A defensoria inclusive aponta casos de possíveis mutilações, ou seja, ainda rolou um certo ar de crueldade na ação. A polícia alegou que foi resistência, que houve troca de tiros. Mas a ação é muito estranha porque todos os corpos foram retirados e levados para um hospital. Todos chegaram lá sem vida e, na verdade, essa ação apenas impede que a perícia consiga avaliar o que pode possivelmente ter acontecido no local. É um procedimento, pelo que eu pude avaliar, inclusive errado. E a lógica é a mesma. Ah, mas eram bandidos, Humberto. Gente, o policial não é juiz. Ele tá ali para prender. Essas pessoas, bandidos ou não, merecem um julgamento, um direito de defesa e merecem cumprir uma pena. Porque a reação não é nada boa. A guerra, o punitivismo, estimula a violência. Qualquer ação minimamente mais eficiente no sentido de contornar esses problemas age no sentido de prevenir esses casos, de combater as causas da violência, da criminalidade. A coisa fica mais apavorante ainda quando isso vem do poder público, da polícia. Ou seja, a polícia colocou 14 jovens dentro de uma casa já rendidos e cruelmente os assassinou, ainda com requintes de crueldade. E depois ainda manipula a cena do crime para impedir as investigações. As comunidades do Rio de Janeiro estão sob constante tensão. As pessoas do Rio de Janeiro estão sob constante tensão. O segurança lá do Extra que matou o cara estava sob constante tensão. Não vamos julgar apenas o segurança em si, vamos julgar toda a situação que está levando a essa condição a população do Rio de Janeiro. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo na favela de Manguinhos, também no Rio de Janeiro, e que teve o ápice nas últimas semanas de janeiro. Lá, os moradores estão com medo de caminhar na rua. Segundo eles, segundo relatos apontados, e que eu vou deixar aqui na descrição, tiros vindos da torre da cidade da polícia, que fica a cerca de 250 metros ali da comunidade, têm matado pessoas que estão passando na rua, apenas baseando-se em características, ou seja, pessoas que têm coisas em comum, como por exemplo, estar de moto, de boné ou de mochila. E segundo os moradores, isso acontece quando a comunidade está calma, quando não tem tiroteio, quando não tem ação nenhuma.
Rômulo Oliveira da Silva, porteiro da Fiocruz, de 32 anos, morreu com um tiro no peito quando passava de moto, deixou 2 filhos. Também na segunda semana de janeiro, Carlos Eduardo Santos, de 27 anos, soldador, passou pelo mesmo, morreu com um tiro nas costas e também deixou um filho. Os tiros vêm acontecendo desde setembro do ano passado e pelo menos 5 pessoas já morreram e outra foi baleada e conseguiu sobreviver. Na tal torre da cidade da polícia existem seteiras, que são buracos que dá para colocar ali tranquilamente uma arma e atirar. Embora os peritos digam que não é bom atirar dali porque não facilita uma mira, eles mesmos dizem que de cima da torre é perfeitamente possível. Só que pensem no seguinte, eles também não disseram que é impossível atirar dali. E o atirador poderia ficar ali por muito tempo esperando. Os moradores dizem que já viram as armas apontadas a partir da torre da cidade da polícia. Uma moradora que não quis se identificar, que mora na região há mais de 25 anos, disse que viu mais de 3 casos diante dos seus olhos e que ela não tem dúvidas que os tiros partiram da torre da polícia. A cidade da polícia é uma espécie de centro administrativo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então reparem, nos 3 casos que eu citei aqui, desde um simples segurança de um supermercado até os possíveis tiros da torre da cidade da polícia em Manguinhos, passando pela chacina da favela do Malê, temos em comum entes públicos atuando em forma de terror de Estado, executando parcela da população, promovendo uma espécie de eugenia, no caso de Manguinhos, sequer suspeitos. Estamos falando de pessoas passando na rua que são alvejadas. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, junta isso com, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fazendo um vídeo parabenizando a ação dos policiais que executaram 14 jovens lá na favela do Malê, que, como eu disse, com requintes possíveis de crueldade e também certamente manipulando a cena, impedindo qualquer tipo de perícia. Uma situação ainda que, segundo relatos de moradores, aconteceu depois que os jovens já haviam sido rendidos. Estou recebendo aqui o nosso secretário, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Figueiredo, e eu quero reafirmar aqui a minha confiança na nossa instituição da Polícia Militar. E o que aconteceu no morro do Falé Fogueteiro foi uma ação legítima da Polícia Militar. Eu não quero aqui apurar, mas de qualquer maneira a conduta do governador de parabenizar uma ação com essas características antes de toda a apuração é absolutamente errada. Só que aí vamos desenrolando esse novelo. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, é o cara que estava junto com outro deputado em cima de um caminhão comemorando a execução de Marielle Franco. Esse mesmo cara que hoje é deputado, que estava lá junto com o hoje governador, tem a metade da placa quebrada dentro do seu gabinete. Vocês entendem que há uma legitimação dessas ações? Tanto a ação em Manguinhos, quanto na favela do Malê, quanto até mesmo a ação do segurança lá que executou um cara na frente de todo mundo, escutando as pessoas pedirem para ele parar. O terror de Estado assim vai se inserindo. O terror no Rio de Janeiro hoje é imposto pelas milícias, que controla o crime, o tráfico, e que está em permanente guerra, seja com os agentes públicos de segurança que não fazem parte da milícia, seja com o tráfico. Para quem que a população vai correr? Vai chamar o ladrão? Chame o ladrão, chame o ladrão. Chamar a polícia tá complicado no Rio de Janeiro. É uma situação desesperadora. E aí você pensa que essa milícia que hoje está causando essa barbaridade no Rio de Janeiro é ligada com o Flávio Bolsonaro, que tinha essa galera trabalhando dentro do seu gabinete. Flávio Bolsonaro é filho do presidente. Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro já condecoraram milicianos. A polícia brasileira, sobretudo a do Rio de Janeiro, é a que mais mata no mundo. E aí vem lá o Sérgio Moro e faz o quê? Um pacote anticrime que dentro dele ainda estimula ou, no mínimo, facilita para os policiais matarem. Afinal de contas, um policial que está possivelmente na torre da cidade da polícia matando pessoas que passam na rua, está agindo talvez sobre forte emoção, estresse ou possivelmente medo. Hoje estão empoderados milicianos, maus policiais. Se estabeleceu uma lógica reativa e que alimenta uma lógica reativa.
Quanto mais a gente encarcera, quanto mais a nossa polícia mata, mais isso gera ódio, mais isso gera revolta nas famílias que perdem os seus entes. Não se combate a raiz do problema, que é a desigualdade social, a pobreza. Não se pensa em criar oportunidades. Se fica enxugando gelo e provocando mais ódio nas comunidades. Se cria uma guerra entre as comunidades e as pessoas que vivem protegidas nos condomínios. E ninguém questiona o que está produzindo essa guerra. Enquanto isso, nós vamos nos matando. Pessoas dos condomínios morrem pelas atitudes dos bandidos e bandidos morrem pelas atitudes das polícias. E chega num ponto que a gente não consegue mais nem separar o que é bandido e o que é polícia. Tá tudo errado e eu tô profundamente preocupado porque isso pode se alastrar para o resto do Brasil, como de fato já parece estar acontecendo. E essa política de enfrentamento ainda acaba disseminando as estratégias tanto das milícias quanto do tráfico para outras partes do Brasil, enquanto que a crise econômica agrava a situação de pobreza que produz a criminalidade. Então era isso, moçada. Hoje eu queria chamar a atenção para esse ponto que é preocupante diante de tantas coisas que a gente está vendo, tá ok? Se você gostou desse vídeo e acha importante esse assunto, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal. E se você quiser ajudar o Saia da Matrix a se manter no ar, seja um dos nossos colaboradores. O Saia da Matrix só pode existir por causa da galera que espontaneamente ajuda o canal. Vai ficar aqui o site na descrição para que você consiga colaborar com o Saia da Matrix, consiga acessar todas as redes sociais aqui do canal e também ao nosso podcast. Tá ok, moçada? Muito obrigado a todos e a todas. Falou, valeu e até a próxima.